Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vou falar agora da parte 2 sobre a aritmética de ponto flutuante da unidade 1 de teoria dos erros. E o que é aritmética de ponto flutuante? Bom, o computador ele usa um sistema para representar um número real, que é o chamado de aritmética de ponto flutuante, que é a representação em ponto flutuante. Ele é dado por essa fórmula que está marcada aí, que o número real R é dado por m, que é a mantissa, vezes beta, que é uma base elevada a e. Ou seja, se você tem um sistema beta, t, l e u, tem-se que a base beta é maior ou igual a 2, é a base que a máquina opera, por exemplo, base 2, base 10. O e é o expoente do número, que é no intervalo entre L e U, onde L é de lower, que é o menor expoente, e U é de upper, que é o maior expoente. E M é uma mantissa, que é dada por mais ou menos 0.D1, D2 até DT, onde T é o número de dígitos da mantissa. Ou seja, se eu tenho 10 dígitos, eu tenho 11 dígitos, eu tenho 20 dígitos. E cada DI desse vai de 0 a beta menos 1. Ou seja, se a base é 10, vai de 0 a 9. Se a base é 2, vai de 0 a 1. Sendo que o primeiro dígito, o D1 significativo, não pode ser igual a 0. Por uma questão de convenção. O primeiro dígito significativo. Os outros podem, o primeiro não. Ou seja, se eu tiver no sistema de ponto flutuante SPF, na base 10, com 3 dígitos da mantissa, onde o expoente menor, o lower, é menos 5 e o maior, upper, é 5, o número real vai ser representado por mais ou menos 0.D1, D2, D3, porque são 3 dígitos da mantissa, vezes 10 elevado a E, que é o expoente, que daqui a pouco nós vamos ver como é que a gente acha, onde cada DI desse vai de 0 a 9, porque nós temos a base 10, é beta menos 1. E o primeiro dígito tem que ser diferente de 0 e o expoente está entre menos 5 a 5. Então, beta igual a 10 é a base, é o expoente, que é o número inteiro entre menos 5 e 5. A mantissa é 0.D1, D2 até DT, no caso até D3, onde T igual a 3 é o número de dígitos da mantissa. O interessante disso é que quando a gente estuda decimais, né, desde a época da escola, etc., você fica muito só achando que só existe a base decimal ou só acostumado com a base decimal. Com essa teoria da aritmética ponto flutuante, você pode trabalhar com qualquer base, com qualquer número de tiros da mantissa, com qualquer tipo de representação. Por exemplo, a SPF, nesse caso aí, é da base 3, com 2 dígitos na mantissa, de menos 1 a 2, ou seja, você vai estar 0.D1, D2, vezes 3 elevado a E. Então você pode fazer qualquer tipo de representação possível. Outras informações importantes no sistema beta, T, L e U é o zero. O número zero é 0.0000t vezes beta elevado ao lower. Podia ser ao upper também, mas por convenção se usa o lower. Qual o menor número positivo não nulo? Seria o m minúsculo, que é 0.100 vezes t dígitos da mantissa, ou seja, t menos 1, porque já considero 1, vezes beta elevado ao lower. E o primeiro dígito tem que ser diferente de 0, então o menor número que é possível é 0.10000 vezes beta elevado a L. No caso do maior número m grande, ele é dado por 0.θ t vezes beta elevado a u de upper, onde esse θ é beta menos 1, ou seja, no caso da base 10, o θ é igual a 9, no caso da base 2, o θ é igual a 1, onde esse m grande é o maior número representável. Para ficar mais claro, suponha aquele mesmo sistema de ponto flutuante, na base 10, com 3 dígitos da mantissa, que vai menos 5 a 5. Então, o zero é dado por 0.000, ou seja, 3 vezes, que é 3 dígitos, vezes 10 elevado a menos 5, porque o lower é menos 5. O menor número positivo
vai ser m pequeno, é 0.100, ou seja, o primeiro dígito significativo é 1, e você tem t menos 1 zeros, ou seja, 2 zeros, vezes 10 elevado a menos 5, que é o lower, que dá 10 elevado a menos 6, ou seja, é o menor número representável. Enquanto que o maior número representável é 0.999, 3 vezes, porque eu tenho 3 dígitos da mantiça, vezes 10 elevado a 5, que é o upper, que dá 99.900. Ou seja, eu só vou ter números representáveis nesse sistema de ponto flutuante entre 10 a menos 6 e 99.900. E da mesma maneira, você pode fazer para qualquer sistema de ponto flutuante. Por exemplo, aquele sistema de ponto flutuante 3, 2, menos 1 e 2. Você pode achar o zero, o menor número positivo, o maior número positivo, e assim sucessivamente. Você pode, inclusive, tirar outras informações, que é o número máximo de mantivas positivas, o número máximo de expoentes, o número de elementos positivos representáveis, enfim, informações extras que não são tão importantes para a gente no momento, mas que podem adicionar alguma informação. No caso, então, daquele sistema da base 10, com 3 dígitos mantivos menos 5 a 5, você pode calcular esses valores, ou seja, o número máximo de mantivos positivos, que dá 900, o número máximo de expoentes possíveis, etc. A mesma coisa para o sistema 3, 2, menos 1 e 2. As mesmas informações. Bom, com isso, eu posso criar um conjunto G, onde, se eu tiver um sistema beta, de base beta, com T dígito da matiça, de L a U, o meu conjunto G, tem um número X, que pertence aos reais, está o quê? O módulo de X, né, porque eu posso trabalhar no positivo ou negativo, está entre o M pequeno, que é o menor número, e o M grande. Naquele caso, da base 10 seria entre 10 a menos 6 e 99.900. Neste caso, eu posso ter três situações. O X pertence ao conjunto G, mas ele não é representável. Por exemplo, ele precisa de mais do que 3 dígitos da mantissa. Precisa de 4 ou 5 dígitos. Então eu vou ter que fazer um truncamento ou arredondamento nesse caso. A segunda situação é que o X é menor do que o M pequeno. Então, ele não é representável. Eu não consigo representar na minha máquina. Então, ele dá um underflow. E a terceira situação é quando o X, ou o módulo de X, é maior do que o M grande, que eu também não consigo representar na minha máquina. Então, ele dá um overflow. Novamente, se eu tiver um sistema de ponto flutuante de base 10, com 3 dígitos da mantissa de menos 5 a 5, meu número vai ser 0.D1, D2, D3, vezes 10 elevado a E, onde o DI é de 0 e 9, e meu expoente está entre menos 5 e 5. Nesse caso, o meu zero vai ser 0.000 vezes 10 elevado a menos 5, porque eu tenho 3 dígitos da mantissa e o meu lower é menos 5. O menor número positivo, M pequeno, é 0.100 vezes 10 é menos 5, porque eu tenho 3 dígitos da mantissa e o primeiro dígito tem que ser diferente de 0, e menos 5 é o lower, que dá então 10 a menos 6. O maior número positivo, M grande, é 0.999 vezes 10 a 5, porque eu tenho o upper igual a 5, que dá 99.900. E suponha que eu tenho o número 235.89, para saber se ele é representável ou não. A maneira melhor de fazer isso é, você coloca o número todo, por exemplo, x igual a 0.23589 vezes 10 a terceira, para achar o expoente 3. E aí você vai ver que você tem, no caso, 5 dígitos da mantissa. O 2, o 3, o 5, o 8 e o 9. Mas o meu sistema só tem 3 dígitos. Então, se eu for truncar, eu corto o 8 e o 9, ficando 0.235 vezes 10 a terceira. Se eu for arredondar, o 9 aumenta o 8, que aumenta o 5, ficando 0.236 vezes 10 a terceira. Então, eu tenho que fazer
uma aproximação, porque esse número tem mais dígitos do que a mantissa consegue representar. O mesmo vale para qualquer sistema de pontos flutuantes. No caso do sistema da base 3, com 2 dígitos da mantissa de menos 1 a 2, você pode calcular o zero, o menor número positivo, o maior número positivo, e você pode também fazer arredondamentos e truncamentos para determinados números. Você pode inclusive mostrar que a aproximação em ponto flutuante, ela gera um espaçamento que vai mudando dependendo do problema. E você pode ver inclusive a representação na reta real. Isso é mais uma curiosidade. Uma informação importante também é essa parte de precisão simples e dupla, porque muitas vezes a gente não entende muito bem qual a diferença de 32 bits para 64 bits, ou acaba decorando, mas o 32 bits é porque você tem 1 bit de sinal, 8 bits do expoente e 23 bits da mantissa. Enquanto que 64 bits você tem 1 bit de sinal, 11 bits de expoente e 52 bits de mantissa, ou seja, você vê que você conseguirá representar números bem grandes, tanto com 32 bits, mas maiores ainda com 64 bits.